Alô, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Criar porcos, quais opções, é bom, é ruim, o que você pode fazer dentro do sítio sustentável para você criar porcos, por que que é bom. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe, direto do canal do Sítio Sustentável. Que bom que você está por aqui, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa uma pergunta aí que a gente vai responder para você depois. Hoje o tema da gente é falar por que que você deve criar porcos no seu sítio sustentável. Se o que eu falar aqui você acha interessante, então depois corre atrás para entender um pouco mais como é a criação de porco, montar a estrutura e tacar o pau, certo? A gente vai entrar, de vez em quando eu vou ficar escuro por causa da parte da iluminação, mas eu vou mostrar um pouco mais aqui a criação de porcos que a gente tem, área e etc. A gente tem algumas baias vazias, porque a gente fez 2 abates esse mês, né? Fez um logo no iníciozinho do mês, outro no final do mês, para poder abastecer a casa e também gerar renda. Então, só no momento que você deixa de comprar carne já está ajudando demais. Então a gente tem aqui uma primeira baia, que é a baia de maternidade, mas que no caso, como eu tenho essa porca aqui que pariu, a área de parição, vamos dizer, é essa daqui. Mas como ficou uma área bastante suja, né, e a gente está na época de mosca aqui na nossa região, inclusive a gente teve que fazer alguns procedimentos com a porca aí para ela não ter problemas aí com berne, com as moscas. Então a gente lavou isso aqui, tirou ela e colocou ela nessa parte maior com os porquinhos que estão bem ali, ó. Que aqui é o local só dos porcos da desmama. Fica aqui com a mãe, mamando. Entre 35 e 45 dias a gente tira eles e coloca aqui e libera a mãe para ficar com o barrão novamente. Então a ideia aqui é essa. Ter uma baia, você não necessariamente você precisa ter isso, ok? Mas a gente tem. Então uma baia de parição, outra baia só para os animais de desmama. E aqui eu tenho 3 baias, que uma é para o reprodutor, certo? Uma é para outra matriz, inclusive tá aí no início, começando a descer os peitinhos. E aqui outra baia de um animal que foi abatido agora e provavelmente será reposto aí no futuro com outra matriz, ok? Então eu tenho essa estrutura, que são 3 baias, um reprodutor, 2 matrizes. Nada impede dessa área aqui eu deixar para o reprodutor também. Então eu tiro o reprodutor de lá, em vez de ter 2 matrizes eu teria 3 e deixo o reprodutor aqui. E mais uma baia ali que é da desmama, dos animais que saíram aí do aleitamento. Mas vamos lá. Por que que você deve criar porcos? O porco primeiro é uma carne bastante saborosa e bastante vendável. Então você tem aí uma fonte de renda com a venda de carnes. O porco é um animal que, quando você adquire animais de raça ou mestiços com raça, que não seria o mestiço, aquele porco preto, apesar do porco preto aí, dependendo da condição, ele desenvolve também. Mas quando você tem animais aí como Large, como Pietran, Duroc, são raças aí específicas, linhagens específicas, são animais que com 4 meses, até às vezes até com 90 dias, dependendo de sua criação, mas com 4 meses, com 5 meses, ele já está no ponto de abate, e animais aí acima de 100 quilos. Então você consegue aí animais que vão lhe dar uma boa condição aí de criação, e esses 100 quilos, normalmente aí com 200 quilos de ração, né? 3 sacos aí, mais ou menos, você consegue, 3 sacos aí de 60 quilos, né? Mais ou menos você consegue que o animal durante esses 4 meses chegue nesse peso. Claro, você vai ter que ter uma condição melhor de estrutura, você vai ter que ter uma condição muito boa de água, que é importantíssima, para fazer com que ele se desenvolva assim, mas você tem a total condição de fazer isso. Então, de forma rápida, é um animal que lhe dá um retorno bem rápido também.
Ah, Sandro, mas o lucro é muito pouco. Mas claro, um boi é criado durante às vezes 2 anos, né? 1 ano e meio para ser abatido. Você tem um animal aqui que com menos de 6 meses você está abatendo. Então o lucro é pouco. Você vai em quantidade, né? Você consegue gerar renda. Segunda coisa que eu acho bem interessante, que é a venda dos bacuris, a venda dos filhotes, né? Os filhotes de porco também é muito vendável. Em sítios, principalmente, você tem vários outros sítios dentro da sua comunidade. Entenda melhor o que é comunidade aí no link na descrição, baixando o nosso e-book, a importância da comunidade na sua criação. Então, às vezes você vende um para um dono de sítio, outro para outro proprietário, porque ele vai criar aquele porco para o consumo dele. Então, você vende o bacurinzinho já desmamado, 35, 45 dias, você vende para essa pessoa e essa pessoa vai criar e ele mesmo vai abater lá dele. Às vezes tem pessoas que compram, inclusive, com o animal ainda na barriga da mãe. Então, é altamente vendável. Se você conseguir fazer aí um encontro na sua comunidade, você consegue gerar renda com ele. Uma coisa bastante importante que você pode negociar com quem você está vendendo o bacurim, ou na hora de abater o animal na sua propriedade, além de você ter a carne, que é uma das coisas que eu vou falar também, você com um animal aí com 100 quilos, por exemplo, você consegue aí 70, 80 quilos de carne, dependendo aí qual tipo de animal que você tenha, de carne para ser consumida, você vai ter aí pelo menos mais 10 quilos, às vezes 15 quilos. Se você tem aí 30, quanto menos quilos de carne você tiver, mais de gordura você vai ter, que é a banha. A banha do porco você consegue fazer o torresmo, altamente vendável e muito pouco aproveitado, né? Você ter aí é braba ela. Chegar muito perto dos bichinhos, ela fica meio azoada. Então, um torresmo é altamente vendável. Inclusive pode ser par a par ali com uma batata frita ali num dia ali de barzinho. Claro, estamos em tempo de pandemia, não estaremos lá, mas você pode comprar, o seu cliente pode comprar a bebida e você fornecer o torresmo. Altamente vendável. É algo que não estraga. Cadê a luz? Cadê a luz? É algo que não estraga. Então a batata frita você fez, você consome ali na hora, o que não consumiu já era. O torresmo não, o torresmo você faz, consome na hora, você pode guardar na geladeira, amanhã você come de novo. E depois de amanhã come de novo, depois de amanhã come de novo. Dificilmente ele estraga. Então você pode consumir ele por mais tempo. Então é altamente vendável, eu acho. E é muito pouco aproveitado. Tem locais até em São Paulo, que eu já vi reportagem, de pessoas que estão fazendo boa renda apenas vendendo torresmo. Inclusive a delivery, a pessoa passa, pega o pacote e vai-se embora, nem fica lá. Então é interessantíssimo. Mas o que eu quero falar, quando você faz o torresmo, você faz com a banha do porco. Você coloca para cozinhar, ele automaticamente vai começar a fritar, vai virar o torresmo, você tira aquele torresmo. O que sobra é o que a gente chama de banha de porco. E você usa no consumo, no dia a dia de casa. Você usa para fazer um arroz, você usa para passar uma carne, um bife, alguma coisa desse tipo. Então, o óleo de soja que passou aí na pandemia de R$ 4,50 para R$ 9,00, de R$ 3,00 para R$ 10,00, você deixa de consumir. E detalhe, a porção que você usa, por exemplo, de óleo de soja para fazer um bife, você usa a metade dessa quantidade, como se fosse banha de porco, e faz o mesmo bife. Então, o tempo que essa banha de porco vai ficar com você Eu falei que ia ficar escuro de vez em quando por causa da luz, que eu não gosto de ficar parado. Então, para você vai ser uma economia muito grande. Você vai deixar de comer óleo de soja. Você vai estar usando um produto altamente natural, porque você que criou, você sabe o que você deu para o seu animal, você sabe o que é que você deu para ele consumir. Inclusive eu vou falar de consumo agora, logo em seguida. E bastante saudável, né? Os médicos cada vez mais estão indicando esse tipo de produto e tirando esses óleos industrializados. Então é uma ótima opção para você.
para você ter aí uma boa opção de economia em casa. Inclusive você pode vender isso. Um porco que dá aí 10, 15, 20 quilos de banha, ou mais do que isso, você tem banha aí para dar e vender. E você pega todo esse óleo, né? Separa em vasilhas. Ele vai virar uma pasta, parecendo uma consistência de pasta de uma margarina, né? Você pode inclusive separar em potes. Não é ideal separar em garrafa, a não ser que você mantenha sempre quente, porque vai derreter. Mas ele vira realmente uma banha, uma margarina assim. Você bota em potes, bota para congelar, bota no congelador aí ou no freezer as partes que você não está usando. E a parte que você está usando, você deixa pertinho ali do fogão e vai utilizando sem problema nenhum. Não vai estragar, não vai ter problema. Então você pode usar por muito tempo. Para mim, é uma das maiores utilidades quando eu abato um porco aqui. Inclusive, você não precisa fazer todos o torresmo. Você separa a parte das banhas e congela lá tranquilo. Desfaz só a parte, eu quero 1 kg, 2 kg, faz esses 2 kg de torresmo, esse óleo você guarda. Sensacional! Então eu já tenho aqui praticamente 3 meses que eu não compro óleo de soja. Inclusive eu tenho um óleo de soja da última vez que eu comprei, guardado ainda, que eu não uso, certo? Pipoca, que é uma coisa que eu gosto muito, é a única coisa hoje que eu uso óleo de soja. E talvez eu vá testar fazer com banha também, e aí eu deixo de vez de utilizar óleo de soja. Então é importantíssimo isso. Outra coisa bem legal é o consumo de alimento. Tudo que você tiver em sua casa que for sobra, você pode dar para o seu animal, que não tem problema nenhum. Porco não tem restrição em relação de comida. Eu costumo dizer, se você cair dentro da baia, ele come você. Então ele não tem restrição em relação à comida. Ele come tudo, de tudo. Dificilmente vai passar mal. É um animal que, se você mantém um local limpo, claro, minimamente limpo, não é minimamente, você tem que limpar todos os dias. Se você mantém um local limpo, dificilmente você vai ter doença. Você tem os vermífugos que você dá durante o período, você tem as vacinas que você dá durante o período. E vacina é aquele negócio, depende muito da sua região, o que é que tem de doença ou não. E pronto, acabou. É só dar alimento e deixar o animal nele, ó. Você tem uma baiazinha pequenininha, com 1 metro de altura, ele tá aí. Ele sobe, ele bagunça, ele puxa, mas tá aí, né? Não deixe nada tão frágil, né? Porque senão foge mesmo, que é um animal bastante forte. Apesar daí da docilidade dele, é um animal forte. É um animal que, se lhe der uma dentada, vai doer pra caramba. E você precisa ir a um hospital por causa da baba que ele tem, tudo isso, para não ter uma infecção ou algo parecido. Mas é um animal que é facilmente domesticado. Você inclusive pode deixar ele preso em pequenos espaços sem problema nenhum. Inclusive ele engorda mais rápido. Mas você pode ter uma área também para ele pastar, para ele tomar banho de terra, para ele chafurdar como ele gosta. Não é uma área que você vai ter uma horta, por exemplo, senão ele vai destruir tudo. Mas é uma área tranquila. Chamou para voltar, ele volta. Se ele tiver confiança que o seu ponto aí é melhor do que na casa de alguém. Então, tranquilíssimo, você pode criar em pequenos espaços. Aqui, por exemplo, eu tenho mais ou menos essas baias aqui, tem algo em torno de 6 metros quadrados cada uma. É mais ou menos 3 por 2, mais ou menos cada baia daquela. Essas daqui são um pouco maiores, mas foi por um gosto meu, não necessariamente você precisa ter. Aqui eu devo ter 2, 4, 6, devo ter aqui uns 20. Aqui eu tenho 120 metros quadrados nessa área aqui, mais ou menos. Coisa que não necessariamente você precisa ter. Eu fiz outro vídeo que com 30 metros quadrados você consegue aí tranquilamente ter seus animais também. Então, é uma boa opção, né? Claro que se você for unicamente pensando na venda da carne, você vai precisar analisar bem sua região aí, gostos, preços trabalhados e etc. Mas se você for abranger tudo isso que eu falei aqui, com certeza, porque é uma ótima opção para sua criação, ok? Um grande abraço, Sandro Ribeiro. Deixa aí, se inscreve, deixa aí sua contribuição com seu comentário. Curte o vídeo, compartilha. Um grande abraço, até a próxima.